Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do meu amigo e companheiro Frederico Flecha, e o assunto deste episódio é futebol. A gente recebe aqui na bancada do Estúdio Decola um camisa 10 que comandou a seleção brasileira na Olimpíada de Los Angeles, em que ganhamos a medalha de prata, a primeira medalha olímpica do futebol brasileiro. Satisfação em recebê-lo, Gilmar Popoca. Muito bom ter você aqui conosco. Você, naquela Olimpíada, foi eleito o melhor jogador da Olimpíada, mas, ao mesmo tempo, ficou com a medalha de prata, perdeu o ouro. Como é que foram aqueles sentimentos ali de vitória individual e de derrota coletiva? Carlos, primeiro, obrigado aí pelo convite aí, pô, prazer estar com você, estar com o Flecha aí, outro craque olímpico aí, né, que teve lá também, teve presente lá nas Olimpíadas. Acho que é uma coisa assim estranha, né, porque normalmente a medalha de prata se conquista praticamente na semifinal, né, é uma coisa que é comemoração. A gente fica, então... Quando a gente já ganhou a medalha na semifinal, porque se você perder a final, você já tem uma medalha garantida, né? Talvez a de bronze ali, você batalhe mais, né? Porque você confronta ali o adversário para poder buscar essa medalha. Tem um valor de vitória, né? Tem mais aquele sabor. E ela demora um pouquinho a cair, né? Porque eu fiquei, pelo menos, assim, um pouco inconsolável ali no pódio, principalmente quando a bandeira sobe, que não é a sua, né? O hino e tal da França, até hoje, quando eu escuto o hino da França, assim, me dá um nozinho na garganta, mas, enfim, foi muito bom, foi muito legal, foi uma Olimpíada maravilhosa, foi realmente um torneio espetacular, não só eu, como a equipe, né, da seleção, que era como base do Internacional, né, mas jogadores de altíssimo nível aí, e foi surpreendente, porque... havia aí 3 equipes consideradas as favoritas, que era a Itália, a França e a Alemanha, né, que vieram com a base da Eurocopa, com jogadores que participaram, inclusive, da Copa do Mundo de 86, em seguida. Enfim, E o anúncio de que você foi eleito o melhor do mundo, o melhor da Olimpíada? Pô, eu fiquei muito feliz. Foi depois do jogo? Foi depois de um certo tempo, comunicaram, né, que eu teria sido o melhor atleta. É difícil, né? Porque, assim, porque você foi vice-campeão, né? Na verdade, você... e normalmente o segundo nunca ganha nada, né? Mas, para mim, eu acho que assim, foi legal esse prêmio individual, mas, para mim, eu preferia muito mais não ter sido nada disso e ter ganho a medalha de ouro, entendeu? Porque eu acho que o futebol é um jogo coletivo. E eu acho que eu ganhei, mas com todos eles, porque a importância deles é muito grande, porque cada um, dentro da sua função ali, fez o melhor, né? Então, e você lembra da sua convocação? Eu lembro que eu estava em casa, assim, né? Eu nem acreditei, eu estava tarde em casa e foi saindo a convocação olímpica, né? Foram divulgando aí os atletas e aí... Pô, eu fiquei assim meio zonzo, né? Aí cheguei no Flamengo. Essa foi a tua reação, né? Eu fiquei meio assim nervoso, né? Sabe, com vontade de chorar. Estava entendendo muito bem. E, pô, eu fui convocado a Olimpíada e tal. É uma coisa assim que a gente pode até colocar, né? Assim, o Brasil assim, nunca valorizou muito a Olimpíada, né? Principalmente em termos de futebol, né? Então, a gente via os outros esportes, né? Que pô, os atletas se orgulhavam muito de estar aí presente, né? De estar aí numa Olimpíada. E o futebol não, passava assim meio que despercebido, né? Eu acho que a partir daí, né, dessa Olimpíada e dessa conquista, foi que verdadeiramente o futebol começou realmente a valorizar, né? Havia também aí um certo desacerto entre o Comitê Olímpico Brasileiro e a CBF, né? Enfim, mas eu acho que foi muito legal por essa conquista e a partir daí eu acho que nós... Então, naquela convocação, você quase ficou de fora, os clubes pediram para os jogadores serem devolvidos, como é que foi? A minha sorte, eu acho que a minha sorte é porque eu ainda tinha 19 anos, ainda era amador praticamente, porque eles convocaram primeiro uma seleção, mas depois começou a haver, que eu te falei, um desacerto aí entre CBF e COB, né? E os clubes não queriam, né? Não queriam ceder os jogadores. E a partir daí, a CBF, eu lembro que o último jogo amistoso nosso foi contra o Curitiba, lá em Curitiba, na preliminar da seleção principal.
E eu fiz até um gol de falta, o goleiro era o Jairo, né? Aquele antigo goleirão, Jairo. E nós ganhamos esse jogo e tal, e logo depois fomos comunicados que nós seríamos cortados, que iam cortar a seleção brasileira. E gerou uma tristeza muito grande, né? Porque ninguém entendeu nada, porque faltava muito pouco tempo para as Olimpíadas, né? Mas depois eu fui comunicado que eu e mais 2 ou 3 jogadores não seriam cortados e eles iam convocar uma nova seleção. E aí... Então, até ter a certeza que você ia, passou um perrengue danado, né? Uma ansiedade. Era assim, então, na verdade, você queria ir, né? Pô, muito, porque, poxa, assim, a Olimpíada cara, é muito bom. Acho que é um dos campeonatos, assim, que eu falo, não só no futebol, como no esporte, no geral. Cara, é uma coisa, assim... Magnífica, né? Fora de série, fora de série. Eu acho que no futebol, depois de uma Copa do Mundo, não existe uma competição como a Olimpíada, entendeu? Agora, mas eu acho que a Olimpíada é algo assim... Então, que boas lembranças você tem lá de Los Angeles? Sem entrar no mérito dos jogos. A gente vai falar dos jogos depois. O que a gente, assim... Além do encontro com o Flash, vocês se encontraram lá? Com certeza. A gente não se conhecia muito, né, Gilmar? Exato. Mas a gente transitava entre todos os esportes. Você chegou aí em algum jogo? Não cheguei porque a gente estava focado no trabalho lá. A gente tinha que treinar, tinha que ir para o ginásio, tinha que observar várias coisas. Cada um competia um dia determinado, você tinha que se manter treinando. E era difícil. Só na hora como é que fala? Na hora do descanso, que quase não tinha, né? Na hora do refeitório. Refeitório aqui é impressionante. Todos que vêm aqui falam do refeitório. Porque era uma coisa muito maravilhosa. Assim, você imagina você ter um restaurante 24 horas, né? Era 24 horas, né? 24 horas. Você podia chegar 3 horas da manhã e ir lá comer, você comia um bife, comia um negócio. Era assim uma coisa de louco, né? E, lógico, o que chamava muita atenção da gente era o excesso de segurança, né? Porque eu lembro que havia o boicote da Rússia, né? E alguns países também ficaram nessa vila que nós estávamos, em UCLA, ficaram no prédio central, né? E nós ficávamos nos prédios ao redor. Então, assim, era muito restrito, a coisa era muito... E a gente se impressionava, porque a gente não estava acostumado com aquilo. Por exemplo, na hora do ônibus, eu lembro, assim, uma coisa legal que a gente voltava do treinamento, quando o ônibus entrava, ele ficava cercado por 2 portões, e aí o motorista ele tinha que apresentar um código, né, para poder passar para outra... Aí eles faziam a revista e passava para o outro setor, e aí aqui entravam os policiais com os cachorros... No ônibus. No ônibus, entravam para fazer toda a revista ali, conferir se o seu... credenciamento era seu mesmo, de fato. Coisa. Então, assim, era uma coisa assim que nos impressionava muito, né, de ver aquele excesso de segurança, né? Mas era muito interessante. Momento divertido lá. É muito legal. Como é que foi o Manauara chegar lá? Ainda tem um detalhe, né? A gente não se conhecia assim, mas o Flecha, mas a gente ficava admirando, assim, que eu sempre gostei de esporte, até hoje eu gosto de vôlei, eu gosto de assistir tudo. Eu gosto de todos os esportes. É você ver os caras, né? Assim, a gente, viu os caras do vôlei, né? Aí viu o pessoal atuando, pessoal do judô, o pessoal do coisa, o pessoal do basquete. Assim, o pessoal do basquete eu achei meio... Os caras estavam meio estranhos, assim, com a gente. É o jeitão deles, assim. Mas, assim, o pessoal... O convívio, né? De a gente estar ali, eu vi aqueles caras, ver o que ganhou a medalha de ouro, o Joaquim Cruz. Joaquim Cruz. Entendeu? É muito legal a gente ver o Zequinha Barbosa, a gente vê outros caras aí. Então, assim, era bacana A gente tinha admiração, a gente só conhecia, né? Por nome, né? Por nome e tal, mas não tinha... Você estava contando aqui a história de um atentado que teve em Los Angeles. Foi uma vez nós saímos para ir para Disney, né, fazer um passeio e tal. E aí, na volta, a gente chegando ali em Westwood, ali, que é o UCLA, por ali, pelo aquele local ali, pelo bairro ali. E aí a gente sentiu um movimento muito estranho de policiamento, de ambulâncias, de bombeiros, muita coisa. E aí... Nós ficamos sabendo depois que um maluco ali teve algum problema no trânsito e tal, e subiu a calçada ali, saiu fazendo boliche, atingindo algumas pessoas, inclusive alguns jogadores do vôlei, né? Estavam ali brasileiros, então estavam ali no local, naquelas ruas ali, e por muito pouco não aconteceu uma tragédia. Você teve essa informação na vila? Cara, eu não lembro, bem na verdade não lembro, mas eu sei que tinha muito policiamento, porque a gente estava num momento ali... Delicado? Delicado, porque tinha tido boicote em 80. Em 84 também houve, né? Então, toda uma estrutura ao entorno da Vila Olímpica, da UCLA, né? E, que nem o Gilmar falou, né? A gente toda hora tinha que
mostrar credenciamento, passar por revista, você passava por uma coisa de detector de metal, uma série Dentro de coisas. campo, algum gol foi mais marcante? O de falta contra a Alemanha, né? Porque a Alemanha realmente foi o jogo mais difícil, para o que eu considero, porque, quer dizer, tirando do Canadá, que era vou falar Canadá, um time relativamente, né, fraco, né, vamos dizer, pela época e tal, mas foi um jogo também muito complicado. Mas o da Alemanha, porque a Alemanha realmente tinha uma força física muito grande, jogadores muito bem preparados, né? Nós fizemos até um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo, realmente, a gente, por algum momento ali, então, de 20 a 25 minutos, sofremos muito com eles, nos pressionando, nos dando assim um calor, jogando muito forte. Eu sofri, eu nunca apanhei tanto, né? Não eram desleais, mas eles eram duros. E a gente... Estruturalmente mais forte, né? Exatamente, eram muito fortes, né? E foram com jogadores dessa seleção para a Copa de 86. Então, com o passar do jogo, ali, a gente achando que ia empatar, né? Que estava ali no 0-0, e aí aos 42, 43, eu recebo uma bola, driblo um deles, sofro uma falta, e aí faltavam 3 minutos para acabar. E uma coisa curiosa dessa falta, né? Eu tinha batido uma outra falta na trave, por cima da barreira. E aí houve essa falta e eles, malandramente, o que eles fizeram? Eles inclinaram a barreira. Eles se aproximam, ao invés de andar para tirar, porque são 11 passos, né? 10 passos, 11 passos. Eles começaram a inclinar a barreira para que eu não botasse a bola por cima da barreira. E realmente, inclinar, botar a barreira na diagonal. Eles vieram andando, mas eles andaram de uma forma na diagonal, inclinando a barreira, me prejudicando para que eu não conseguisse o ângulo suficiente, a batida, para passar por cima da barreira. E realmente estava muito difícil. E eu fiquei observando o goleiro, porque uma coisa que eu aprendi, assim, por ter sido dessa escola, né, ter sido discípulo de um dos maiores batedores de falta, que é o Zico, né, eu sempre fui muito de observar. E uma coisa que eu aprendi era observar as características do goleiro, né? Tem goleiro que é muito ágil, é muito rápido, né? Sai muito antes da batida, né? Porque quer logo cobrir o canto da barreira. E outros se mantêm, são mais lentos, se mantêm ali protegendo o seu canto, né? E eu senti que esse goleiro ele era muito ágil, né? Ele se movimentava antes, né? Tanto que nessa primeira falta que eu bati na trave, ele conseguiu chegar, ele estava no outro lado, ele chegou com uma velocidade incrível. Então, no que ele se moveu, eu falei, é ali. Porque eu tinha esse hábito de observar bastante, aí eu consegui botar a bola... Onde ele estava? Onde ele estava, no canto dele. Quando ele quis voltar, já não deu mais. E a bola nem bate na rede, ela bate na trave, no ferro de dentro da rede. E aí foi muita alegria. Só alegria. Porque faltavam 3 minutos e a classificação estava próxima. Esse é o time daqui. Que é uma base do Internacional. A gente vê aí o Gilmar Rinaldi, Mauro Galvão. O time era Gilmar Rinaldi, né? Lateral direito era o Ronaldo, que era o lateral direito, né? Que substituiu o Luiz Carlos Vinck, que se machucou. E aí na zaga ficava Mauro Galvão e Pinga, esse garoto aqui era um extraordinário, também era um dos jogadores mais jovens. Depois uma lesão no tendão, e aí acabou a carreira dele, mas era um zagueiro extraordinário. O André Luiz, né? Com a sua experiência aí, era o lateral esquerdo. E no meio campo eu tinha dois leãozinhos ali, né? 2 jogadores de altíssimo nível, que eram Dunga e Ademir, né? Que marcavam e que jogavam muito bem, né? O Dunga, dispensa comentário. Eu sou Dunga novinho aqui, eu sou um fã do Dunga, era um volante espetacular. E na frente, o Jair Pisserni jogava o Paulo Santos, aí o Jair Pisserni optou por o Tônio, que era um meia, né? Fazendo aquele corredor ali, o lado direito, fazendo o falso 7 ali. O Kita, centroavante, eu com a 10, eu jogando de 10, e o Silvinho, ponta esquerda, que era um ponta muito hábil. Aí. Como é vestir a 10 da seleção? É bom demais, né? Ela é linda, né? Foi só você imaginar que tantos craques aí vestiram essas camisas, né? Só falar de um Pelé, poxa, já é uma honra, assim, já é um orgulho muito profundo. E é bom que eu consegui merecer essa camisa aí, né? Ô, Gilmar, vamos falar de Manaus? Como era lá em Manaus? Rapaz, Manaus, assim, para ver como é que são as coisas. Foi uma coisa, assim, muito rara que aconteceu na minha vida. Primeiro que eu tinha 15 anos, né? Jogava nas categorias de base e tive a oportunidade de jogar 2 jogos no time profissional com 15 anos, né? Do Rio Negro, né? Então, praticamente
Na época, quem estava como treinador lá em Manaus era o Antoninho, que chegou até a ser treinador da seleção de base aqui e levou alguns jogadores daqui do Rio de Janeiro para Manaus e montou uma equipe profissional. E eu fiquei treinando com eles e ele se agradou tanto de mim que eu acabei participando de 2 jogos. Né? Mas o incrível disso é que, naquela época, a região norte não era propagada, né? Não era uma região que você massificava com falava muito de futebol, né? Não tinha essa força toda. E 3 anos depois, e eu nunca tinha... Não, vamos voltar um pouquinho. Eu nunca tinha visto Zico, Adílio, Andrade, Raul, esses Leandro. Então, você acompanhava futebol? Acompanhava, mas assim, tem um detalhe, Boccagi. Por gostar, né? Eu gostava muito de futebol. Eu gostava muito das camisas, eu gostava muito... Meu pai era Pelé, Futebol Clube, né? E Vasco ao extremo. Ele era Vasco. Você também? Não, eu, por incrível que pareça, eu gostava do Vasco. Mas a camisa que eu mais usava, que a camisa que eu mais gostava de usar, porque a gente comprava lá no mercadinho, lá, que era bem baratinha, era do Rivelino, porque eu era apaixonado pelo Rivelino. Corinthians. Era a camisa que eu mais usava, né? E outra, eu podia usar qualquer camisa do Palmeiras, de qualquer time, do Vasco, de qualquer outro time, mas não podia usar da camisa do Flamengo. Não adianta. Natural, né? Não, o pai não deixava. O pai não me dava a camisa do Flamengo. Falou, não compra a camisa do Flamengo, não. Quando eu tive troquinho lá, a do Flamengo, não. Eu podia usar de todas. Eu tinha a camisa do América, camisa, não sei, tinha muitas camisas, mas a do Flamengo, nunca. E, com o passar do tempo, a gente também acompanhava futebol e o Zico começou, né, a despontar no Flamengo. E o Flamengo sempre dava chamava atenção, assim, né? E eu gostava também, na hora do jogo de botão, de, às vezes, no sorteio que a gente fazia, na brincadeira lá da galera, eu caía com o Flamengo, eu ficava feliz, né? Porque, pô, essa camisa... Eu gostava, né? Não era para provocar o pai, não? Não. Ele até ficava na bronca, porque ele dizia assim, pô, cara, por que o Zico foi o artilheiro com um gol na frente do Roberto? Eu falei, não sei, pai, eu sei que o Zico foi o Flamengo, foi campeão, e o Zico fez o gol do título. Aí ele, pô, cara, para com isso. Assim, ele era muito Vasco e muito Pelé, muito Santos, entendeu? Então, assim... E foi uma coisa que é inacreditável, Boccagi, porque as pessoas que trabalhavam no Flamengo, na supervisão, na direção daquela equipe, né, já tinham conversado com o pessoal do Vasco. Na época estava o Gilson. O Rio Negro, o pessoal do Rio Negro. Não, esse grupo que o treinador e mais o pessoal, que eu iria para o Vasco da Gama fazer uma prova, né, fazer um treinamento no final do ano. Só que aí o Flamengo veio fazer um amistoso em Manaus. E aí o professor Antônio Piola, que eu tenho que agradecer muito, né? Porque sem ele eu jamais estaria aqui. Ele assim, gostava muito do meu futebol e ele tinha feito um estágio aqui no Rio de Janeiro com o Cláudio Coutinho. E eles ficaram muito amigos, né? E foi no hotel, foi lá visitar o Coutinho, foi lá dar um abraço nele e levou, por incrível que pareça, me pediu o meu álbum, né? De categoria de base, porque eu sempre joguei, assim, Boccagi, flecha do... Eu estava com 13 anos, eu jogava nas 17. Eu sempre jogava em categorias acima, né? Quer dizer, tua história foi ali no Rio Negro, né? Foi então. no Rio Negro, minha história toda ali. Fui campeão, fui tetracampeão no infantil, ganhei no jogo. Teve mais algum jogador que se destacou junto com você nessa época? Não, nessa época que eu joguei contra, que depois veio para o Flamengo, veio para o Botafogo, foi o Berg, né? Que é reconhecido. E o Fabinho também, que jogava comigo, né? Na Sub-13, também andou jogando nas categorias de base do Fluminense. Entendi. Mas quando terminou a categoria de base, ele se transferiu para... A do Rio Negro você foi para o Flamengo, é isso? Aí, exatamente. Aí cheguei... Teu pai deve ter... Vamos lá. Aí você estava no hotel, levaram o álbum. Aí, pô, levaram... Não, ele levou o meu álbum. Aí, eu queria conhecer esse garoto do Coutinho, se interessou assim do nada. E aí ele falou, a gente vai assistir o treino do Flamengo lá no Vivaldo... Antigamente era Vivaldo Lima, agora é Arena Amazônia. E eu chego lá todo magrinho, né? Eu tenho até 3 fotos aí com o Rondinelli, daquela Polaroid. Lembra da Polaroid? Nossa. Saía na hora, com o Zico, né? Com o Coutinho e tal. Aí eu chego no estádio, aí o Francalasso me pegava assim, bom, prazer e tal. E, pô, tu é magrinho pra caramba, tu joga bola mesmo? Aquela carinha de índiozinho, né? Cabelinho partido no meio. Aí eu falei, eu jogo, acho que sim e tal. E aí, quando nós chegamos na beira do campo, o Cláudio Coutinho conversando comigo e tal, assim, com o professor Piola e tal. Quando chegou na beira do campo, assim, que eles iam fazer 2 toques, o Coutinho virou e falou, meu filho, você quer treinar com a gente aqui, bater uma bolinha com a gente aqui? Aí eu falei, você trouxe alguma chuteira? Eu falei, não, professor, mas eu estou de tênis. Eu falei, eu quero.
Aí ele assim, eu acho que ele se impressionou com a minha personalidade, né? Porque, poxa, eu nunca tinha visto aqueles caras. Eu estava realmente, pô, assim, encantado, né? De ver uma grande equipe e os maiores jogadores do futebol brasileiro. Então, como foi encontrar o Zico? Aí eu fiquei, até antigamente, agora Gagueja até hoje? Até mais, até assim, hoje eu estou mais calmo, mais tranquilo, né? Porque o tempo te dá mas eu sempre ficava tenso, eu ficava nervoso com ele, assim como eu fiquei uma vez com o Rivelino, né? Que os caras falaram, esse boleirão do caramba, porque houve a despedida do Raul, não sei se vocês lembram, em 83. Sim, claro, estava lá. Ele estava hospedado aqui no hotel, aqui em Copacabana, e eu não tinha, naquela época eu não tinha celular, a gente não tinha mais... Eu não tinha levado nem máquina, mas eu queria um autógrafo do Rivelino. E aí ninguém sabe como é que é a boleirada. Pô, aí pegando autógrafo, que boleiro, mentira. Aí eu perdi a vergonha, fui lá e pedi um autógrafo do Rivelino, abracei ele, mas suando, né? Nervoso, assim. E eu, com o Zico também, eu sempre ficava dessa maneira. Muito bem, então. Você teve um encontro com o Zico em Manaus. Em Manaus. O Coutinho te descobriu lá, botou para treinar. E com o Rivelino, qual foi o mais emocionante? Ai, assim, acho que todos os dois foram muito emocionantes, né? O Zico, assim, foi o primeiro, né? Porque eu consegui chegar nele, porque eu olhava ali e primeiro, assim, me cumprimentaram, aquele jeitão rápido, não sei o quê. Aquele olhar esquisito, né? E aí pediram para tirar uma foto e tal, aí tiraram a foto e tal, e eu já meio nervoso, né? E, de repente, o professor Cláudio Coutinho vira e fala, você quer treinar? E aí me pede para o Isaías, na época, o massagista, pediu para a rouparia mandar a roupa para mim. Eu tenho lá o uniforme azul, né, da Adidas, eu lembro na época. Sim. Short branco, né, meia branca. Eu coloquei, ele falou, mas você vai de tênis? Eu falei, vou, professor, sem problema. E entrei no campo e participei de 2 toques. Mas, assim, eu tinha uma coisa, assim, muito legal, que eu nunca fui... por exemplo, eu ficava tenso em conhecer a pessoa, né? Por exemplo, de conhecer uma grande figura do esporte. Mas... Eu dentro de campo, assim, aquilo para mim era muito, muito tranquilo. Assim, eu me sentia muito à vontade. Eu como se fosse uma pelada, né? Então, assim, talvez por isso eu conseguia uma coisa assim tão rápida, né? O Coutinho te descobriu, mas o teu destino poderia ser o Vasco ou não? Poderia, porque já estava tudo praticamente acertado. Para eu vir para o Vasco. Inclusive, tem uma história assim, antes dessa, que em 75... O meu pai morou aqui no Rio de Janeiro, né? Ele morou e trabalhava em Barra Mansa e tal. E nós viemos aqui, passamos essa temporada aqui. E eu nunca fui a jogo do Flamengo. Eu só ia a jogo do Vasco. Inclusive tem... Mas eu, como eu era... E o dia que eu quase me tornei tricolor, que eu quase falei, você tricolor. Porque você vai lembrar, vocês vão lembrar. Houve aquele Vasco e Fluminense, que o Rivelino deu o elástico no Alcir. Sim. Nossa, sim. O papai, vamos para o Maracanã. Naquela época, o Maracanã tinha aquelas várias entradas, né? Que você ficava observando ali onde tinha uma vaguinha. Um lugar para sentar. Para sentar, vamos tentar. E justamente abriu uma vaga no Fluminense, ali no setor do Fluminense. E nós chegamos, meu pai vascaíno, mas muito discreto, né? Careca e tal. Mas ele se comportava, porque ele sabe que ele não estava na torcida do Vasco, não. E aí, o Rivelino me faz aquele gol. Ele me olhou, eu comecei a comemorar gol do Fluminense com aquele gol, riva, pai, sossega aí, rapaz, sossega aí, moleque. Pô, pai, pelo amor de Deus, agora eu só acho que eu sou Fluminense agora. Acho que eu sou Fluminense agora. Meu pai já enlouqueceu, né? Falou, te acalma aí. Então, assim, eu tinha muita admiração, porque, assim, quando eu era moleque... Pelo Rivelino. Pelo Rivelino, por ser canhoto, né? E por eu jogar, às vezes, com as pessoas mais velhas, as minhas peladas, eu sempre jogava com gente mais velha. E quando falavam, pô, esse moleque aí lembra o Rivelino, aí eu me sentia o máximo. Que o Riva não escute isso. Né? Pelo amor de Deus, que o Riva é algo fora. Então, aí você quase virou Fluminense por causa disso. Por causa do Riva, né? E o Vasco, teu pai em 75 teve alguma coisa com o Vasco? Te levou para treinar lá? Não, e aí o que aconteceu? Antes de nós voltarmos para Manaus, ele tinha amigos vascaínos. E aí eu lembro que o Vasco fez um jogo, eu só não me recordo assim, era um jogo festivo, porque era do campeonato contra o Grêmio. O Tarcísio fez, inclusive, o gol. Eu lembro porque o Tarcísio do Grêmio fez o gol de empate com o Vasco lá em São Januário. E eu fui para o São Januário. Só que antes de ir para São Januário assistir esse jogo, me convidaram, eu fui ao calabouço com esse amigo do meu pai, que é uma parte do Vasco ali, na sede do Vasco, e tinha um torneio de futsal. E aí falaram, pô, de criança, né, de garotos. E, pô, bota ele aí. E eu... Juro para vocês, estraçalhei. Joguei muita bola ali, fiz gol de tudo que é jeito e tal. E neguinho ficou encantado. Falou, pô, leva esse moleque para treinar, fazer um teste lá no Vasco.
Mas eu era molequinho ainda, né? Aí, quando os amigos do meu pai, o amigo do meu pai me comunicou o pessoal dizendo que eu já estava voltando para Manaus, que não daria e tal, não sei o quê. Então, assim, realmente... Bateu na trave. Bateu, eu falei, pai, o negócio não é com o Vasco, não, pai. Então, aí você foi, treinou com o Flamengo, tirou foto e tal. Dos jogadores, quem foi ali o mais receptivo, naquele primeiro contato seu com o pessoal do Flamengo? Todos eles foram, né? Assim, praticamente todos foram, né? O Rondinelli, eu tenho uma foto com o Rondinelli, né? Porque eu tenho uma admiração muito grande por ele, apesar de não ter nem tido a oportunidade de jogar com ele, porque ele era de uma geração mais antiga. Anterior né? à sua. Mas bem mais, né? Porque a própria geração do Zico também, eu não sou da geração deles. Sou uma geração bem mais nova. Mas todos eles brincavam, né? Com o Júnior, como sempre era brincalhão. Os caras todos eram muito... Assim, foram muito receptivos, né, na minha Facilitou. chegada. E uma coisa legal também foi que, durante o treino, eu não me recordo disso, que eu dei um drible no Manguito. Eu derrubei o Manguito, dei a bola para trás, assim, e o Anselmo, se não estou equivocado, fez o gol. E aí, eu acho que aquilo ali chamou a atenção, porque, né, poxa, eu tinha 15 anos, e esses caras já eram profissionais, né, já com nome e tal. E aí acabou... Que risco, hein? Caraca. Não, mas o Manguito também era um cara muito brincalhão, assim, um cara muito querido. Depois eu tive a oportunidade de jogar no Master com ele, né? É uma pessoa maravilhosa, muito triste a sua morte, né? Poxa, mas é um cara espetacular. Inclusive, a gente ria muito dele, porque eu vou só contar rapidinho, que é muito legal. Pode. Ele, quando a gente ia para os jogos, né? Ele estava muito pesado, assim, meio gordinho. No Master já, né? E o short praticamente não cabia nele, nem o short, nem a camisa. Ele ficava tudo apertado. E aí, às vezes, o time jogava e tal, fazia o resultado e tal, e aí começava a entrar a galera, né? E a gente falava, e aí, Manguito? Tá na hora. Ele fala, fica quieto, rapaz, time que tá ganhando não se mexe. A merendinha já tá no bolso. Porque tinha o cachezinho, né? A merenda tá no bolso. Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Deixa quieto, Popoca, pelo amor de Deus. Aí a gente se divertia muito, porque ele era muito querido, né? E ele entrava? Ele entrava, mas ele às vezes queria entrar faltando 1 minuto, 2 minutos, ele, que alívio, que acabou. Aí depois tem sempre uma cervejinha, tem uma coisinha, né? Então era um cara muito querido, né? E acabou o treino, voltando ali. Quando eu voltei do treinamento, aí o Cláudio Coutinho chamou meu pai e tal, e falou que achou interessante chamou o professor Piola, né? Professor Antônio Piola, e falou, poxa, eu achei interessante esse garoto e tal, e eu gostaria que ele fosse ao Flamengo fazer uma avaliação, né? E, inclusive, na conversa lá no bate-papo, eu lembro que ele chegou até a comentar colégio, não vai ser problema, que a gente consegue o Andros. Depois que ele ficou sabendo que o Andros era time de colégio de rico naquela época, em Botafogo, ali, no colégio de muita grana. Meu pai, calma aí, professor, calma, que não tem nem passagem, calma. Aí foi aquela coisa de ajuda, né, de conseguir a condição para vir para o Rio. E aí veio eu e o papai aqui, e eu cheguei e não... o infantil estava de férias, eu treinei no juvenil. E aí com o professor Enio Farias, né, que eu tenho também um grande agradecimento aí a fazê-lo, porque ele é um cara espetacular. E eu lembro que tinham 5 camisa 10, Bocage, tudo jogadores de altíssimo nível, né? Eu posso até citar também, que você deve lembrar, que chegou no profissional, Adilson Heleno, que era um canhoto também, craque de bola. Não só os outros, Marcelo Buarque, Júnior, tinha muitos, né? Custódio, eram só camisas 10 de altíssimo nível. Eu era o mais novo, mas... E eu acabei sendo aprovado um mês depois, né? Então, isso aí foi muito legal aí para mim, porque... E eu fiquei no Rio, né? E foi tranquila a passagem para o profissional? Você foi bem aceito? Foi difícil? Não, era difícil, porque tinha uma coisa. Quando eu voltei do Mundial Sub-20, né? O Bebeto já veio também. Que você também é campeão do mundo. Campeão mundial Sub-20, pois né? é. Com o professor Jair Pereira, né? Um grandiosíssimo treinador. E aí, quando a gente volta, praticamente eu não volto para o profissional. Que, né? na verdade, o Mundial foi antes da Olimpíada. Isso. Antes teve o Sul-Americano, que nós fomos campeões, e depois o Mundial. Só que, por exemplo, o Bebeto, quando já veio para o Flamengo, né, ele praticamente já veio para ficar no profissional. Isso. E aí, assim, naquela época eu era considerado ali o jogador da base e tal, mas eu tive que mostrar mais, né, Bocage? Mas eu tinha que ter também a sabedoria, a inteligência de que na posição que eu jogava, só tinha... O Zico. Não só o Zico, tinha o Tita também. Tinha o Tita. Pô, outro craque, cara. Outros craques que... Pô, então era muito craque ali. Lógico que você
numa situação dessa, você quer jogar de 11, mas também, se você for analisar, quem jogava de 11, quem jogava de 7, só tinha jogadores talentosos. O Tita era o 7. Mas ele muitas vezes jogava de 10. Depois que o Zico saiu, era ele que... Tanto que não teve um time em 85, o Zagallo me colocou de ponta esquerda, né? Antigo ponta esquerda, né? Eu fazia aquele corredor ali, o falso 11 ali. E o Tita jogava por dentro, que era o 10, né? Mas com liberdade, né? O Zagallo é legal que ele me dava essa liberdade. Então, nesse processo de subida... Aí eu lutava muito, mas eu ia ao profissional e retornava para a base para jogar pelos juniores e tal. E aí eu tinha que mostrar mais, né, no junior. E eu sempre participava bem das decisões, fazia gol, ganhava título. E aí até que eu fui para o profissional e fui me associando com a rapaziada. Pô, fugir da pauta aqui. Você foi campeão do mundo em 83. Uma boa história de lá, com Jair Pereira. Maré, maré, jacaré, jacaré. Professor Jair, agora sim. Cara, o professor Jair sempre foi um cara muito inteligente, cara. Inclusive, eu vou falar uma coisa, Boccaccio, ele talvez não tivesse a linguagem, né, que todo mundo goste, né, porque ele era muito rude e era uma maneira de falar do jeitão dele, assim, meio... Ele foi perseguido por isso. Exatamente, mas ele era um cara muito inteligente. Se você assistir uma aula, eu tive a oportunidade de fazer a BTF, né, fazer o curso com ele, dando uma aula tática, né. É impressionante o conhecimento, a maneira que ele arma o time, a maneira que ele movimenta a equipe e a maneira que ele movimentou a nossa equipe, porque, na verdade, muitos diziam que eu e Giovani não poderíamos jogar juntos, porque não eram dois jogadores que combatiam no meio-campo, ficaria só o Dunga sobrecarregado, porque nós jogávamos com o Mauricinho na direita, que é um ponta-ponta, e o Paulinho Carioca, que era ponta-ponta. Então, nós teríamos certa dificuldade na fase defensiva. Mas não. Ele conseguia nos convencermos de posicionar e encaixar a marcação de uma tal forma que nós não sofríamos muito, né? Porque todo mundo retornava, mas isso era com o treinamento dele. Lógico que hoje o treinamento até já diminui um pouco, é muito parado, né, na parte tática, para aqui, vem aqui. Não, o Jair ele fazia de uma maneira em que, durante o treinamento, ele já conseguia mover você, já te chamar para fazer o posicionamento. Agora, uma curiosidade minha. Vocês treinavam muito bater falta? Muito. Cruzamento? Muito. Fundamentos básicos. Eu vou falar uma coisa. Eu estou fazendo essa pergunta por conta de agora, de hoje. Que eu vou fazer outra pergunta para você. Estou fugindo um pouquinho da pauta. Eu vou ser sincero para vocês. Vocês sabem que eu andei quase 8 anos na base do Flamengo. Né? Me formei, fiz todo aquele caminho todo para me tornar treinador. Fui treinador da Sub-13, da 17 e da 20. E uma das minhas lutas, né? Porque às vezes me criticavam, é que eles não queriam mais o trabalho analítico, né? Que é esse tipo de trabalho. Porque tem que existir. Como é que eu vou desenvolver uma coisa, como é que eu vou evoluir se eu não trabalho aquilo? Como é que o zagueiro não vai, se ele não cabeceia, se ele não acha o tempo de bola, se o lateral não cruza, se o lateral não trabalha, se faz algum tipo de movimentos nessa situação, como é que ele vai conseguir? Só na habilidade pessoal não existe. Não vai. Só na coisa tática, só na coisa naquelas coisa muito, muito mecânica, a coisa não vai. Então, o trabalho individual também tem que ser feito, né? Tem que ter, por exemplo, é por isso. Nós, quando terminávamos o treinamento, eu sempre fui, assim, ficava ali próximo, né? Porque eu estava chegando no profissional, voltando aqui. Então, por exemplo, você falou da falta. Eu não tinha ainda a bagagem para chegar lá e bater falta, né? Eu ficava ali sentadinho esperando, até que eu fui convencendo o Zico, os outros titas, a minha chance de treinar com eles, né? O próprio Moser depois treinava. Então, assim, a repetição é que te faz ter o acerto. Então, isso aí, lógico que hoje, né, talvez pela dinâmica do jogo, pela força, pela evolução do atleta em termos físicos, né? Outra coisa que eu critico por essa velocidade do jogo também em relação a esses campos molhados, esses campos que eu não acho necessário. Eu acho uma coisa, assim, até criminosa, porque uma vez eu perguntei para um companheiro, falei, vem cá, vamos falar uma coisa aqui. Você se joga num campo seco, você gira, você traciona, você se move completamente diferente. Você joga com muito mais leveza, Quando você joga num campo molhado, você faz uma força maior, você faz os movimentos mais, tentando ter mais equilíbrio. Então, eu acho que isso aí prejudica muito, né? E, infelizmente, os jogadores hoje, assim,
aceleram demais o processo desses garotos, não se preocupam tanto com essa parte técnica. E os nossos jogadores estão subindo com muita deficiência técnica. São jogadores que têm muito problema nesse critério. E o campo molhado é chuteira de borracha hoje em dia. Escorrega mais. Mas e a história do Jair Pereira? Pô, do Jair? Rapaz, olha só, isso aí vai dar bronca. Vai não. Olha só, teve uma vez que a gente, voltando do treino, né? Aí a gente fazia umas musiquinhas e tinha os apelidos, né? E a gente ia lá... Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. A gente ia lá pro fundo do ônibus e tal, e tinha os apelidos. Quem ia pro fundo do ônibus? Eu, Hugo, a galera Eita, toda. só o pesado. Eu lembro que... Jorginho ia, não? Não, o Jorginho ficava ali, né? O Jorginho... No meio. Ficava ali no meio e tal. Aí a gente estava lá atrás, na maior bagunça e tal, e a gente cantava uma musiquinha, e aí a gente direcionava um apelido, supondo. A gente cantava uma musiquinha, fui no Tororó, beber água e não achei. Aí achei, aí dizia o apelido, e a galera... e gritava o nome daquele cara, né? Um apelido só, não precisa dizer quem era. Aí vou te falar o que aconteceu do Jair, né? Aí, rapaz, aí a gente descobriu que o professor Jair tinha um apelido, né? Que era, acho que você já sabe também, que é Jacaré, né? Jacaré. Era Jacaré Velho. E ele falava jacaré, jacaré. Jacaré. Aí o pessoal falava que era Jacaré Velho. Aí nessa brincadeira toda, eu falei, cara, isso vai dar M, isso vai dar problema, cara. Aí a galera, não, vamos embora, Gilmar. Aí a gente começou a cantar, né? Fui no Pororó. E ele lá na frente do olho. Ele tava com uma pulga atrás da orelha, porque a gente estava mexendo com todo mundo. E ele sabia o que a gente... Só estava aguardando, só né? Estava esperando, cara. Aí, de repente, quando foi no Tororó, naquela coisa toda, quando foi falar na hora de falar Jacaré Velho, praticamente os outros, a minha galera calou a boca e eu, Jacaré! Porra, rapaz. Quando ele olhou, ele ouviu minha voz e falou... Gilmar, o que é isso, Gilmar? Essa brincadeira aí, rapaziada, não sei o que e tal. Eu falei, não, eu sou... Aí ele, acabar o treco, quando eu descer do ônibus aqui, chegar no hotel, fica aqui Gilmar, fulano, Beltrano. Eu falei, puta, vai dar maior bronca na gente, cara, porque... Pô, aí ele, olha, gente, isso é brincadeira, por favor, não faça isso, pelo amor de Deus e tal. Aí, mas, assim, foi muito gozada, porque mas ele ficava em... Te deixaram na furada, né? Na furada. E outra coisa que eu gostava de brincar com ele, assim, é porque, assim, eu sempre fui um jogador técnico, tinha habilidade. E a gente ficava treinando, às vezes, passe, né? E ele, assim, ele é todo metidinho também para bater na bola. Era bom jogador. Era muito bom jogador. Então, ele era todo estilosinho para bater na bola. E aí eu falei, vou provocar o professor. Eu meti umas curvas na bola assim, aí a bola fugiu, aí eu, professor. Aí ele, que é isso, rapaz? Aí ele fazia toda aquela pose, né? Toda coisa. E ele ficava invocado porque eu meti umas curvas na bola para justamente dificultar o domínio dele, né? Mas ele era boa pessoa. Ele dominava. Não, um cara maravilhoso, um cara especial pra gente. Ô, Gilmar, fala pra gente aí. Primeira vez no Maracanã, como é que foi? Rapaz, esse dia eu estava no Juvenil. E aí nunca tinha jogado no Maracanã. Juvenil não jogava no Maracanã. A preliminar era dos juniores, né? E aí eu fui convocado para preencher o grupo, né? Acho que problema de lesão e tal. E eu fui para o Maracanã. Eu nunca tinha pisado no Maracanã, né? E o Maracanã tinha uma coisa que é bem diferente de hoje, né? A gente hoje não tem preliminar, e naquela época, na preliminar, você, às vezes, no primeiro tempo, você já tinha quase 20 mil pessoas no Maracanã. Era uma coisa que enchia. Segundo tempo, então, tudo o negócio 40 mil, já era muita gente no Maracanã. E aí, eu lembro que, assim me falaram, né, que o professor Coutinho, nesse dia, soube, porque o Coutinho, assim, uma coisa bacana do professor é que ele tinha uma preocupação comigo. Ele sempre buscava informações, né? E nas vezes que eu encontrava ele, assim, ele sempre falava, procure ouvir, respeite, sempre procurava me dar umas orientações muito legais. Eu lembro de um fato até que um dia eu fui assistir um treino, eu era um juvenil, fui assistir um treino na Gávea e eu não tinha carteirinha ainda, eu fui barrado, né? E se entrava ali por trás, pelo portão, né? E tinha muitas divisões ali para até você chegar ao vestiário do Flamengo, cheio de segurança. E aí eu estava na porta assim meio... E ele chegou de carro e ele falou, o que eu... Eu falei, não, professor, é porque eu não tenho carteirinha, eu não posso entrar. E aí ele entrou, me colocou para dentro e foi aos seguranças todos, ao pessoal todo ali do clube e falou, olha, esse garoto aqui é atleta do Flamengo, chegou há pouco tempo e ele tem a liberdade de liberado para assistir o treinamento. E aí ele me colocou num banquinho, você lembra, Bocage? Tinha um banquinho... vermelho. Um banquinho vermelho dentro do campo, né? Que às vezes a imprensa ficava, às vezes...
A gente ficava e eu fiquei assistindo o treino ali, né? Então, assim, ele tinha uma preocupação comigo. E aí falaram que ele deu a preleção antes e tal, né? E os jogadores profissionais, às vezes, assistiam um pouco da preliminar, né? Eu acho até que o treinador nosso foi pressionado, porque tu imagina só, chegou... Você estava no banco. Eu estava no banco. Contra a Portuguesa, foi isso? Contra a Portuguesa, né? E aí nós não fazíamos um grande jogo, parece que ganhávamos de 1-0. E aí no intervalo desce ali, antes de começar, já começando 5 minutos, os jogadores já estavam ali, desciam para o túnel e ficavam ali conversando e tal, já vendo como é que estava a casa e assistindo o jogo. E aí deu uns 10 minutos e tal, e aí chega o Júnior, chega os caras, e aí, Popoca, como é que é, vai entrar ou não vai? Porra, acho que pressionaram ali o treinador já ficou acanhado, né? Já ficou no prejuízo. E aí, quando deu uns 15 minutos do segundo tempo, ele me chama e fala, vai entrar, e eles fizeram uma fé, tipo assim, né? Ficaram lá, se comportaram ali e tal, mas fizeram... Aí eu aqueci e tal, mas eu estava completamente assim... Eu estava muito feliz, eufórico, né? Porque eu queria ver o Maracanã, assim, eu olhava ali para cá, mas quando eu subi, eu tinha vergonha de olhar, né? Mas eu sempre tentando olhar, né? Para pedir a coisa, mas assim, eu falei, te concentra. Eu dizia para mim assim, presta atenção, para não deixar aquela euforia toda, né? Te contagiar. E aí eu entro, Bocage, na primeira bola, flecha, assim, eu fiz uma grande jogada. Aí eu falei, Na segunda jogada eu também fiz outra maravilhosa. Já chutei, já finalizei. Enfim, aí, com o desenrolar do jogo, eu recebo uma bola assim na intermediária. Eu tinha essa característica de conduzir, de fazer o drible. E aí eu arranco para cima da marcação, driblo o primeiro, driblo o segundo. E me vejo já com possibilidade de chutar. E aí, da entrada da área, eu soltei a perna, a bola bate na trave e entra. Eu não sabia para onde é que eu ia. Eu não sabia se eu ia para a direita, para a esquerda. Eu lembro que eu gritava só o nome do meu pai. Eu falei, pai. Assim, eu lembro do meu pai, né? Chutava assim. Mas foi uma coisa assim que eu não imaginava, né? Pô, estava em Manaus um dia desse, estou vestindo a camisa do Flamengo, e eu saí gritando, assim, os jogadores me abraçando, e eu fiquei assim em êxtase mesmo, né? Assim, fiquei... E aquela emoção, né, e tal, e aí... Fui me tentando me tranquilizar, e a torcida aquela vez, Mengo, gritando aquela coisa cada vez batendo mais forte no teu coração, né? Então, foi um dia assim especial. E aí, seu pai viu esse gol alguma vez? Não, porque ele estava em Manaus. Não, e esse gol também não tem imagem. Não, e aí quando eu saio do Maracanã, que a gente acaba o jogo, assiste o jogo do profissional e tal, eu doido para chegar em casa, assim, eu lembro que eu morava num quartinho de empregado ali em Copacabana, né? Eu morava ali. E a casa de quem? Era a casa de um amigo do meu pai, né? Do amigo do meu pai. E aí eu queria ligar para ele, eu queria falar que naquela época a gente não tinha telefone e tal. Lembra do orelhão, né? Aí, pô, pegava, metia o cartãozinho ali, ligava... Ficha? O orelhão, metia ali a ficha, né? Ou então ligava a cobrar, às vezes. E aí liguei para ele e tal, aí contando e se emocionaram e tal. Foi muito legal. Choraram? Pô, ficava meu pai engasgado assim, minha mãe era assim, ela não gostava de me ver jogando, né? Mas ela ficava lá rezando, né? Que ela foi... Então, Gilmar Popoca lembra sempre Flamengo e Botafogo 3-3. Puta, esse jogo foi especial, mas assim, Bocage, tem uma coisa... Foi na base também. Tem uma coisa assim legal, ao mesmo tempo que foi muito feliz para mim, foi muito, assim, ali me deu praticamente a convocação para a seleção brasileira, né? Com o Jair estava no Maracanã, o professor Jair. Mas, ao mesmo tempo, foi muito triste para mim, porque o goleiro do Botafogo, por incrível que pareça, era o Sanderson. Era o terceiro goleiro do Flamengo, na época. Ele saiu do Flamengo e foi para o Botafogo e acabou... Titular. Acabou ganhando a titularidade lá no Botafogo. E aí, a gente entra no Maracanã na preliminar e se cruza. Esse cara me ajudava muito, porque ele ficava comigo treinando até tarde, até muito tempo, né? Quando eu treinava de manhã, a gente ficava até meio-dia, até... Enfim... E aí surge a primeira falta. E eu batia, às vezes, de forma invertida. Eu batia, às vezes, falta do lado esquerdo melhor do que do lado direito, às vezes. Eu tinha um índice de acerto muito grande, né? Que normalmente aqui do lado esquerdo bate o destro. Mas eu tinha um índice de acerto muito grande. E aí a primeira eu cruzo a bola, faço o primeiro gol, o Botafogo empata. Tem o segundo tempo, eu faço por cima da barreira, 2-1, o Botafogo empata. E o Sanderson estava desesperado, porque ele já não sabia para onde é que ele ia. E aí, aos 40 minutos, mais ou menos, Maracanã lotado, já estou gritando os nomes.
gritando assim, Flamengo, Mengo, Mengo. Falta de novo. Eu vou, coloco por cima dele de novo, no canto dele, e ele se desespera 3-2. E aí, no finalzinho, aos 44, 45, o Brasília, né, que jogou no Botafogo, que é gozado, né? Começou no Flamengo de centroavante, na categoria de base, depois se tornou zagueiro, fez o gol do Botafogo de 3-3. E aí acabou o jogo, aquela euforia, né? Todo mundo, 3 gols de falta, esse cara aí, porque o Zico era o mestre das faltas. E aí todo mundo já, aquela coisa vindo em cima de mim, aquela coisa toda, e eu querendo abraçar o Sanderson, né? Querendo falar com ele, porque eu senti que ele ficou muito baqueado. E para um goleiro muito triste você tomar 3 gols de falta, né? Mas, enfim, acabou acontecendo, foi um momento muito bom para mim, mas triste pelo meu amigo ali, que eu tenho o maior carinho. Mas, enfim... Mas esse foi o momento mais marcante para você, no Maracanã? Tenho assim, isso assim na base, né? Na base, assim, a gente tem alguns bons momentos, mas no profissional também tem outros grandes momentos, né? Teve um Fla-Flu, né? Foi importante também. Para mim foi um momento assim que eu consegui, assim... Lógico que a cada jogo você queria mostrar que você também tinha qualidade, que você poderia um dia, né? Se o Zico saísse, né? Se entrasse o Tita também saísse, de você ter uma continuidade ali no profissional, né? Mostrando qualidade para estar ali naquele time, que eram jogadores fabulosos. Saber que podiam confiar em você. Exatamente. Né? Então, e eu lembro desse dia, um Fla-Flu, eu estava no banco, foi um dia até que eu fui fazer... Me liberaram até para fazer uma prova do vestibular que eu fiz Direito, né? Apesar que eu me formei em Educação Física, mas eu lembro que eu fui à faculdade que tinha ali no Flamengo, esqueci agora o nome. Hélio Alonso? Eu não lembro se é Hélio Alonso, eu não lembro qual era agora. Eu sei que eu fui fazer a prova, voltei, mas eu me senti um dia assim meio... Assim, eu não me sentia bem. Assim, no dia do jogo? No dia do jogo. Domingo? Domingo. Só que eu até falei com o massagista, com o seu Isaías, falei, seu Isaías, eu estou com uma dor de cabeça chata e tal. Ele falou, lembra que você não pode tomar muita coisa e tal. O máximo você pode tomar uma aspirina e tal. E eu estava ali, mas eu não estava num dia assim muito, né, alegre, não estava no dia. E aí, vamos para o Maracanã, 0-0. Profissional. Eu estou no banco ali. Eu falei, mas eu não posso ficar de fora e dizer que eu estou me sentindo mal aqui. Senão o pessoal vai achar que você está... Não, e outra, o Zico vai jogar, meu amigo, até vitória, meu irmão. E tem um bicho também, tinha um prêmiozinho. Né? A gente, às vezes, pensava também num bichozinho. Falei, não, mas é o espetáculo. Eu lembro que o Maracanã devia ter umas 80, 90 mil pessoas. E aí, com 8 minutos de coisa, o preparador grita para mim, Gilmar, amarra a chuteira, se prepara, ajusta a sua chuteira. Aí Gilmar, começa a movimentar. E eu não entendi nada, né? Eu falei, mas eu lembro que uma situação lá do outro lado do campo e tal, com o Zico e tal, mas a gente até aí não imaginava que ele realmente tinha uma lesão, né? Teve uma lesão na panturrilha. E que eu estava sendo preparado para entrar. E beleza, não, tá bom, aí comecei a morrer. Pegou desprevenido você não, né? Não, eu falei, cara, eu comecei a desconfiar. Falei, cara, o Galo vai sair e tal. Aí, fiquei naquela, né? Aqueci, mas me concentrando. E aí, eu subo ali as escadas, né? E aí, se eu não me engano, era o Lazzaroni, se eu não estou equivocado. E aí ele fala, eu falei, professor, sai quem? Aí ele falou, sai o Zico. Falei, tá bom, beleza. Não tem nada, não. Aí falei, beleza, professor, tranquilo. Ele me passou as informações, né? Faz isso e tal. E o Galo veio andando, né? E a torcida do Fluminense gritando, xingando ele, né? Gritando contra ele e tal. E aquilo ali foi me dando uma coisa... Empoderamento. Foi me dar uma... Sabe que eu estava revocado, a galera estava bichada, não sei o quê. E aquilo ali começou a me esquentar o sangue, cara. Ele falou com você? E aí ele veio e me sacudiu. E vambora, pô. Ele falava de forma, bora, pô. Chamou até uma palavra assim, vambora e tal. E eu entrei. E aí eu entrei realmente determinado, né? E fiz uma partida maravilhosa, com índice de acerto muito grande e ganhamos de 1-0 com o gol do Marquinhos, se eu não estou equivocado. E aí foi um jogo que eu me sentia assim o máximo, né, jogando assim, sabe? Lógico, triste pelo saiu o Galo e tal, mas pela atuação que eu tive, né? Pela maneira como eu estava atuando, pela minha tava solto, estava leve, estava feliz e enfim, foi maravilhoso. A gente já falou desse jogo aqui, Flamengo 6-1 no Botafogo,
mais uma vez de 6, e o 6º gol foi seu. Isso. Aí a bola do Andrade sobrou, não foi? Foi, essa aí... Teve a história do papel higiênico. Teve, exato, com o Russão, né? Que era o chefe da torcida do Botafogo, fez essa brincadeira toda. O Zagallo ficou extremamente irritado com isso. Então, né? Antes do jogo, o Zagallo falou alguma coisa? Falou do deboche, falou dessa coisa de que tinha maior respeito, mas que ele também tinha muito respeito pelo Botafogo, mas isso que era uma falta de respeito, né? Porque o Zagallo era muito... Ele subia aqueles... Naquela época podia provocar. E o Russão foi lá, fez com papel higiênico. Botou uma Kombi com tonelada. O Flamengo ia precisar, o Flamengo tinha medo. O Flamengo tinha medo, se borrava toda, aquela coisa toda e tal. E a gente guardou aquilo. Eu lembro que ele teve que fazer algumas modificações, o Bebeto não jogou. Eu lembro... E aí ele escalou a ala esquerda com o Adalberto, Paulo Henrique e eu, né? E aí jogou na ponta direita o Eider, né? Não sei se você lembra do Eider, ponta direita, até que faleceu. Poxa, um grande cara também. Chiquinho, né? Andrade Adílio, né? E eu. Enfim, era um time muito forte. E aí, por incrível que pareça, naquele dia, 5 minutos de jogo, o Botafogo faz 1-0. Né? Eloy? Acho que foi o Eloy. Um cruzamento do lado esquerdo, o Eloy faz o gol 1-0. E aí o Botafogo começou a delirar na torcida, conseguiu. Apesar que eu gosto muito do Botafogo, viu? Eu tenho um carinho especial por essa torcida e pela camisa também, porque tive a oportunidade de jogar lá também. E aí a gente começa a desenrolar o jogo, nosso time começou a entrar no jogo. Adílio, pelo amor de Deus, desculpa, Andrade, esses caras são fabulosos. Jogar no meio campo com esses caras aí é... Fácil, né? Pô, muito fácil. É muito fácil. O Andrade também é um cara que te orientava muito, o Adílio também te dava uns toques. Então era muito interessante jogar com esses caras. E aí a gente, numa bola metida pelo Adílio, que muita gente não acreditava, o Adalberto, como sempre, uma velocidade absurda, superou toda a defesa do Botafogo e tocou por debaixo do Luiz Carlos, que era o goleiro, fez 1-0. 1-1. 1-1, perdão. E aí, em seguida, a gente continuou massacrando o Botafogo. E aí houve a situação de uma jogada que a bola, que eu iria fazer o gol. Eu acho que o Paulo Henrique toca a bola por dentro. A bola estava nos meus pés para eu finalizar, de bate-pronto, assim, só que ela fugiu um pouquinho e o Eider chegou na jogada. E aí eu tiro o pé e o Eider finaliza e faz 2-1. Aí, a partir daí, a gente dominou o jogo praticamente todo, teve um intervalo. O Zagallo, né, continuava querendo manter a maneira de jogar. Ele queria goleada? Ele queria ganhar, mas ele queria ganhar com um G grande, com uma vitória que fosse gigante. E ele, realmente, no intervalo, foi muito incisivo ali na hora de falar. E nós voltamos, aí, num passe meu pelo lado esquerdo, o Adalberto faz 3-1, tem um passe por cima da zaga, o Adalberto dribla o goleiro e tal, faz 3-1, aí depois o Chiquinho faz 4, o Adílio faz 5. Aí o Maracanã fica de pé, né? Porque a torcida do Flamengo começou a lembrar, lógico, daquela já tinha devolvido 6-0. Mas queria mais. Aí eles ficaram em pé, o Maracanã tremia, porque eles começaram a cantar e gritar. E uma coisa que, assim, que mais emocionava a gente lá embaixo, eu falo para vocês que eu já chorei, acho que todos nós já choramos, quando eles cantavam aquela música, oh, meu Mengão, eu gosto de você. Pô, aquilo ali mexia muito com a gente, mexia muito. E o Maracanã em peso. E aí, 45 minutos, eu recebo uma bola na lateral esquerda, lá debaixo da raça, da jovem, do pessoal ali. E eu vejo o Andrade, né? Faço até uma graça, assim, estava 5-1, e meto uma trivela, um passe de curva, assim, para o Andrade. Só que eu dou o passe para o Andrade e sigo na sequência, porque eu estava, ao mesmo tempo, feliz pela atuação que eu estava tendo, que eu realmente joguei uma partidaça, mas irritado, porque pensa um cara que gostava de fazer gol, era eu. Eu tinha prazer em fazer gol. E aí eu corro para trás do Andrade, o Andrade consegue driblar o Cristiano, se não me engano, e outro zagueiro, entra cara a cara, e ele resolve mudar a batida, porque se ele bate normalmente tirando do goleiro, ele faria o gol, mas só que ele virou o pé, o Luiz Carlos consegue rebater, né? E me dar o rebote. Eu venho por trás do Andrade, e do jeito que a bola veio, eu não pensei nenhuma, nem duas, nem três. Eu sentei, botei para dentro, e eu saio correndo, e aí me emociono muito, me ajoelho ali atrás e acaba o jogo. E aí foi um momento assim, a torcida do Flamengo parecia que ia explodir o Maracanã, mas ia derrubar o Maracanã, né? E o Zagallo no vestiário? Aí o Zagallo
Ele nunca viu o cara, ele estava muito feliz, muito feliz. Ele beijava, ele tava, pensa o Zagallo assim, ele estava vermelho, né? Que ele já, quando ele estava com raiva e quando ele estava feliz, ele ficava muito vermelho. Seus técnicos no Flamengo, Zagallo, Carlos Alberto Torres. Mais histórias? Temos mais? Que tal aí contar alguma coisa mais? Tem uma assim, assim, depois desse momento maravilhoso, eu lembro que até com o Zagallo ele pegou um papel higiênico e colocou 6-1. Tem até essa filmagem, né? Botou e tal. Mas tem uma história gozada do professor Zagallo. É que o Moser sempre foi muito assim, estilista, meio estilinho, né? Muito vaidosozinho, estilosinho, metido a vaidosinho, gostava de usar o linho e tal. Aí era o único cara que a gente é de outra época, né? Então a gente ia pro vestiário, lógico que a gente não ia fedendo nem nada, mas tomava banho e tal, passava um perfuminho leve e tal, se penteava e normal. Dia de jogo também, tomava uma ducha ali, já almoçava. Mas o Moser gostava de escovar o cabelo. E ele levava o secador dele, né? E aí eu lembro que o Zagallo estava dando a preleção. E já estava lá na sala da preleção, antes era concentração, ali em São Conrado. E a gente estava na sala. E o Andrade, né? Todo mundo pensa que o Andrade é sério, mas o Andrade era brincalhão pra caramba. E aí eu estou sentado próximo ao Andrade aqui. E aí o Zagallo querendo iniciar a preleção, mas faltava o Moser. E ele só ouvia aquele barulhinho. Aí eu lembro que o Zagallo virou pro seu Bria, né? O mestre Bria. Bria, chama lá o Moser, pô, tá na hora já, tá na hora da preleção e tal. Aí o seu Bria foi lá, Moser, preleção, não sei o que e tal. Aí o Moser resolveu vir, né? Só que ele só conseguiu escovar um lado. O outro lado estava todo desengrenhado, assim. Muito legal. Tava todo... E aí, assim, ele queria me bater esse dia, ele queria brigar comigo. Porque, assim, eu sempre fui o cara, quando eu começo a rir, eu perco meu nível. A dimensão. A dimensão da risada. E aí, quando ele entra, todo mundo olha para ele, né? Que metade do cabelo todo certinho, o outro todo errado. O Andrade vira e fala, aí, parceiro, não deu tempo de terminar não, né? Aí eu caio na risada, assim, me jogo no chão e eu Gilmar, palhaçada, tá com palhaçada comigo, é o Zagallo, Gilmar, e tal. Só que eu tive um acesso de riso e, pô, não conseguia parar, cara. E aí, cada vez que eu me controlava, porque o Zagallo falava na preleção e vinha aquela vontade de rir, porque os caras... Pô, eu sei que eu passei mal uns bocados. Eu vi a hora do Zagallo me tirar do jogo, porque eu estava muito acelerado nesse processo. E aí o Moser, vou te dar, vou te pegar, não sei o quê. Porque ele gostava de brincar, mas ele não gostava, às vezes, de que curtisse que brincasse com ele. Pô, Bocage, teve um lance, vou contar a você. Aí teve um treinamento. O Moser sempre jogou muito sério o treinamento. Ele sempre exigiu muito da gente. E o time reserva, considerado reserva naquela época, foram jogadores de talento também, lembra? Tinha o Vinícius, tinha o Paulo Henrique, tinha o Bebeto, Helder. Às vezes a gente fazia os coletivos, os confrontos, olha o time dos caras, Adílio, Andrade, Zico, Leandro, Moser. Esses caras eram monstruosos. Jogar contra eles era um prazer e, ao mesmo tempo, era uma disputa, né? Um desafio. Era um desafio, a gente queria mostrar. E aí eu lembro que eu dei um drible desconcertante no Moser. E ele me olhou muito de cara feia, né? Tá cheio de gracinha. Não sei, tipo assim, ele não aliviava. Desde a época que jogava Moser e Figueiredo, né? Eu falava que era o famoso G2. Um dava tchan e o outro fazia tchan, 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 porque eles enfiavam a mamona na gente. E enfiavam no jogo também. E aí o Moser começou a me caçar, né? Eu estava num momento bom, começou a me caçar. No coletivo. E o Zagallo administrando outro coletivo. E aí me coloca uma bola na direção ali do vestiário, entendeu? Na lateral ali, o vestiário estava por ali, o campo ficava ali próximo, né? Tinha a pista. Cara, quando eu olho para trás, que eu vejo, eu falei, o Moser, ele abre a passada. Eu falei, esse cara vai me jogar lá fora. E com medo, né? Assim, com receio de algo. E aí ele sai me caçando. Eu juro, Bocage, eu juro. Eu não tinha outra saída. Se eu piso na bola e fico... Eu tomo. Eu pisei e saí correndo pro vestiário, assim. Eu saí como se fosse na direção do vestiário. Eu só falo, Gilmar! Não, já tô voltando. Falei, professor, esse cara é maluco, professor. Esse cara não me alivia, não, professor. Ele não alivia ninguém, não, professor. Pelo amor de Deus, professor. Aí, e ele continuou sério, porque ele... Eu vou dar mole para você. Sim.
E Você pisou na bola. E fui embora pro vestiário e corri para fora do campo, porque eu sabia que ele ia me dar uma chegada. E o Zagallo se irritou, porque ele estava treinando, né? Só que eu levei na brincadeira ao mesmo tempo, mas foi uma brincadeira. Mas ele ia chegar duro, né? Mas ele ia me dar. Eu conheço o Moza. Na raiz, né? E ele continuou. Depois ele falou, vai fazer gracinha, não sei o quê, deu um vestiário depois de tomando banho, vai fazer gracinha. Porque ele não aliviava a gente, Bocage, nem nos 2 toques. Aí teve um dia, essa foi legal. Teve um dia que eu fui... Tem história. Tem um dia que foi legal, que aí sempre caía alguém para escolher as equipes, né? Dos 2 toques e tal. E aí eu era realmente bem descontraído e caiu minha vez. Aí eu falei, não, tudo bem, hoje é o quê? Ele falava, às vezes falava, casados, solteiro, aquela coisa toda. Aí dessa vez falaram o cabelo bom contra cabelo ruim. Eu gostava de uma brincadeira. Aí eu falei, cabelo bom, beleza, eu, fulano, Jorginho, fulano e tal, e o Moza, eu tô em que time? Tu tá no cabelo ruim. Aí ele me olhou, que palhaçada é essa? Eu falei, mano, Moza, caiu o time, já tá aqui o time pronto. Cabelo bom, cabelo ruim. Cabelo ruim aí, porra, são vocês aí. Rapaz, sabe o que ele fez? Ele foi no vestiário, botou a chuteira de alumínio e veio arrastando assim, ó. Aí o 2 toques era de alumínio. Ó, te juro, eu juro pra vocês. Eu dava meio toque na bola, porque 2 toques, eram 2 toques. Meu irmão, ele caçava a gente, ele me caçava. Eu dava meio toque na bola. Tim. Vai fazer graça, não. Aí chamava aquelas... Vai fazer... Porque, meu amigo, ele era louco, cara. Ele não aliviava a gente, não. Então, assim... Ele era fogo, cara. Ele não gostava. Nos tempos de hoje, politicamente correto, essa divisão não podia, né? Não podia, né? Essa coisa feia, chata, né? Pô. Evaristo de Macedo. Eu tenho uma história... A pauta caiu. Esquece a pauta. Evaristo de Macedo. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o senhor Evaristo, né? Mas tem uma história assim, que eu vivenciei com ele, né? O senhor Evaristo, assim... me parece que uma vez, na lista dos 40, eu fiquei com ele da seleção e tal. Era um cara... que gostava muito do meu futebol. E aí teve uma festa, teve um Fla-Flu no Maracanã de Master, né? Uhum. Que era misturado com os artistas, né? E ia ser Fla-Flu e tal. E o senhor Evaristo era considerado o treinador do Flamengo, né? E aí ele, tudo bem, meu filho, chegou no vestiário, tá, ô, senhor Evaristo, pô, eu tenho maior admiração por ele, né? Aí, ô, senhor Evaristo, pô, beleza. Ele falou, tá, beleza. Aí... as camisas ali, né, para dividir e tal. Ele, meu filho, vem cá. Eu falei, ô, seu Evaristo, ele, vamos escalar esse time aqui, me ajude aqui para ver quem está aí e tal. Eu falei, tá bom, seu Evaristo. Aí, você foi assistente do Evaristo. Nesse dia eu ia jogar. Ele falou, você vai entrar no segundo tempo. Eu falei, não, seu Evaristo, pelo amor de Deus, não se preocupe comigo, não. Aí ele, vamos lá, fulano, Beltrano, ele foi escalando, né? E tinha que mesclar, às vezes, com algum artista. E aí, chegou na camisa 9, esse Evaristo é louco, cara. Aí eu falei, seu Evaristo, deixa eu falar com o senhor está esquecendo do Nunes, seu Evaristo. O senhor está escalando o Márcio Smelling. Eu falei, quem que eu estou esquecendo? Eu falei, o Nunes. Não joga porra nenhuma. Cara, aí eu engoli assim, eu falei, seu Evaristo, não, seu Evaristo, aquele jeitão dele, que ele é assim, né? Ele era louco, né? Falava mesmo. Aí, falei, mas seu Evaristo, vai dar problema, ele é campeão mundial, seu Evaristo. Não, deixa comigo. Olha, juro, o Nunes queria matar ele. O Nunes ficou no banco e o Márcio Smelling entrou de 9. Olha, cara, que loucura. Aí depois nós entramos e tal. Aí o Nunes já não queria nem entrar, ele estava revoltado. Mas é essa história do seu, acho que ele tem essa história mesmo. Tem até aquela história do Marcelinho e do Djalminha, né? Que um foi fazer graça com ele no banco. Ele falou, você tá rindo por quê? Tu tá no banco, pô? Aqui no nosso quadro final, no Esporte Cartaz, a gente tem o Pódio 1, onde você tem que falar pra gente quem foram as 3 principais pessoas dentro da tua carreira esportiva. Classifica elas dentro desse... Não vale família. Não vale família. Não, assim, eu posso dizer que, por exemplo, o professor Antônio Piola, esse tem uma importância gigante, né? Porque ele já tinha me visto, né? Me viu crescer, me viu criança. Eu fui mascote dele na equipe do meu pai. Olha que coisa incrível. Meu pai era faxiano e eu jogava no Rio Negro. Então, meu coração era dividido. E eu fui mascote desse time em que o professor Antônio Piola era jogador. Foi um craque de bola, um lateral direito muito parecido com o Nelinho na forma de jogar. Então, assim,
ele eu considero um cara muito importante por ele ter me dado essa oportunidade, né? De ter iniciado essa oportunidade. O professor Coutinho, por ter, visto algo em mim, né? Visto algo que talvez outro não tivesse visto. E pela grandeza que ele já tinha no futebol, né? Pela grandeza do Flamengo. Então, era outro cara que eu realmente considero dentro desse pódio. E o terceiro, para mim, foi quando eu desenvolvi muito meu futebol, aprendi muito, o professor Carlinhos. E o Violino. Carlos Violino. Sou Carlinhos, porque é um cara que ele buscava uma exigência, por ele ter sido um cracaço de bola, né? E na parte técnica ser um cara extraordinário, ele fazia umas exigências assim... Do tipo? Vou dizer uma para você. Uma vez, eu lembro que eu fiz outra história aqui. Eu fiz o 6º gol contra o... Eu fiz 6... Não, nós ganhamos de 6-1 na final contra o Campo Grande, na final juvenil. E eu fiz 2 gols espetaculares, talvez nos 2 grandes gols que eu fiz na minha vida. Um do meio campo, quase, lá na Gávea. E ganhamos de 6-1. E eu fui eleito, o melhor jogador e tal. E na segunda-feira, na terça-feira, o professor Carlinhos, ele dizia todos os detalhes do que você tinha feito em campo. Ele tinha uma anotação no caderninho dele, que ele anotava os seus erros, os seus acertos. E eu falei, cara, e ele dava uma nota. Eu falei, agora matei o Carlinhos, tirei 10. Pô, hoje eu não errei nada, ver, acertei tudo, ajudei na marcação, fiz tudo que ele pediu. E aí chegou minha vez, ele, Gilmar. Aí eu falei, pô, professor, Gilmar, 9,5. Pô, eu falei, pô, professor, para você ver a exigência de como se exigia tanto na parte técnica. E aí eu falei, pô, professor, 9,5, professor? Aí ele Aí eu falei, poxa, professor, mas por que 9,5? Ele falou, meu filho, você realmente fez um jogo muito bom, acertei os acertos e tal, mas vou falar uma coisa para você. O bom domínio, o domínio perfeito, a bola não foge 1 palmo. A sua fugiu 2. Eu falei, mas eu fiquei com a bola. Ele falou, não interessa, você oportunizou o adversário a tomar a bola de você. Assim, são coisas que... Detalhes, né? Assim, que marcam, né? Porque a preocupação, o domínio perfeito é esse aqui. Esse aqui te possibilita... Então, assim, é um cara que eu aprendi muito com ele, né? Assim, era um cara muito chato, todo mundo acha que o professor Carlinhos era um doce, ele era duro. Era duro quando aquele cabelinho dele, ele passava ali assim, passava o cabelinho dele assim e começava a soltar o verbo. Mas bota verbo aí, meu amigo. Pô, valeu. Obrigado, valeu. Gilmar. Obrigado. Um abraço, Pô, cara. É uma honra. Parabéns pela medalha. É uma honra estar com vocês, foi muito legal. Pô, obrigado de coração.